elevar em nossos pensamentos, para que possamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nesta noite, que nos abençoe, que abençoe o palestrante, nosso amigo Charles, abençoe a todos nós que habitamos neste planeta, nesse lindo planeta Terra, que possamos ter uma noite de grandes aprendizados, principalmente sobre o tema dos 10 mandamentos, essa lei que nos foi dada por nosso Criador, para que possamos juntos evoluirmos moralmente, e na qual hoje teremos a oportunidade de nos aprofundar sobre honrar os nossos pais, que são nossos também irmãos de caminhada, e que nessa noite todos os pais, todas as mães possam se sentir abençoados e protegidos pelo nosso Pai, pela nossa Mãe Maria e por nosso irmão Jesus. Pedimos que essa trindade visite a cada uma das casas dos irmãos que aqui estão e todos que estão neste órgão, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, que o Senhor possa visitar a cada coração e fazer desta noite uma noite especial. Fique conosco, Mestre, nosso Pai, Mãe Maria, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu peço a vocês hoje a ajuda de todos para que a gente possa desenvolver esse tema que nos foi proposto. Por que eu peço a ajuda de todos? Porque a nossa proposta é trazer uma revisão ou uma visão diferenciada do que seja honrar pai e mãe, e de que seria a figura do pai e da mãe e do filho nessas nossas relações atuais. Por que eu falo isso para vocês? Porque as palavras de Deus, elas são universais. Mas a forma que nós vemos a palavra de Deus depende de nossa evolução. E essas palavras de Deus, honrar pai e mãe, por paradoxal que pareça, já causou muito sofrimento. Já causou muito sofrimento nas pessoas, nos pais, nos filhos, nas mães. Por quê? Porque ainda interpretam honrar pai e mãe como quando Moisés pegou as tábuas dos mandamentos. Se nós podemos recordar, quando Moisés recebeu os mandamentos, ele estava num período de travessia, um período em que a ordem dos clãs, a ordem das famílias, era muito importante para que se conseguisse sair do Egito e chegar na Terra Prometida. Essa ordem, ela era mantida por um sistema hierarquizado, em que se entendia que os pais eram os mais sábios e que, por isso, os filhos deveriam segui-los e respeitá-los no sentido de obediência total. E essa interpretação dos 10 mandamentos, ela até hoje, ela domina. E por que eu falo que essa interpretação pode ter causado muito sofrimento desnecessário? Porque entre a lei das 12 tábuas, que Moisés recebeu no deserto, e o ano de 2021, apareceu a figura de Jesus. Quando Jesus esteve na Terra, ele mudou toda a compreensão do Antigo Testamento. Quando ele nos falou, nos deu o resumo dos mandamentos. Quais são os 2 grandes mandamentos da lei divina? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas nós esquecemos muitas vezes de fazer a leitura da Bíblia sob essa nova luz. Ora,
Nós tínhamos um sistema hierarquizado em que os filhos deveriam atender aos anseios dos pais, para respeitá-los. Mas, ao mesmo tempo, os pais tinham que se colocar numa posição superior, que muitas vezes também é de sofrimento. Por quê? Porque eles tinham que ser um farol para os filhos. E onde ficava o amor que Jesus nos trouxe nessa relação toda? Muitas vezes esse amor, ele sequer existia. Por quê? As pessoas não podem sentir amor quando elas têm que mandar e obedecer. O amor, ele pressupõe acolhimento. Ele pressupõe compreensão. Ele pressupõe trabalho. Ele pressupõe caridade. E quando eu ordeno simplesmente que você honre pai e mãe, honre seus pais, eu estou dando uma conotação à honra de obediência. E não honra no sentido de honrar a Deus, de obedecer os seus mandamentos. Né? E qual é esse mandamento? Amai-vos uns aos outros. A partir daí, criou-se uma série de situações em que os pais queriam ser respeitados cegamente, mas os filhos viam no comportamento dos pais situações que estavam em discordância com a sua própria crença e muitas vezes com os mandamentos de Deus. Os pais também, no sentido de serem convencidos de que tinham toda a sabedoria, não ouviam seus filhos. E muitas vezes faziam e se colocavam em situações de sofrimento porque achavam que era certo, para não compartilhar com os filhos uma imagem de fraqueza. E isso, para as pessoas da profissão do meu apoio técnico hoje, foi uma maravilha, que os consultórios estão cheios para reclamarmos de pais e mães. Por quê? Porque nós não aprendemos que essa relação é uma relação de amor e de construção conjunta. Não é mesmo? Hoje, nossos pais estão preocupados em o que nós vamos fazer da vida quando nós somos crianças, para que nós tenhamos uma profissão que seja rentável em dinheiro e que nós tenhamos uma situação estabilizada, vamos dizer assim. Estabilizada quer dizer que nós tenhamos dinheiro para pagar nossas contas no final do mês, que nós possamos casar, ter filhos para dar neto para eles e aí perpetuar essa estrutura. Raramente o pai chega para o filho ou o filho chega para o pai e pergunta: você está feliz do jeito que você está vivendo? O que eu posso fazer para te ajudar a ser mais feliz? O que eu posso fazer para te ajudar a estar mais satisfeito com essa sua vida? No final das contas, essa seria a única pergunta que a gente deveria fazer para alguém que a gente ama, não é? Você está feliz com as escolhas que você fez? Se você está feliz, eu vou te dar todo o meu apoio e vou ficar feliz também. Se você não está feliz, eu vou te dar todo o meu apoio para que nós consigamos saber como que você vai ficar feliz. Mas o que nós normalmente fazemos? Eu tenho a receita para você ser feliz. Eu sou seu pai. Então, se você fizer tudo o que eu mandar, você vai ser feliz. Esquecendo, e agora talvez a gente entre no nosso tema, que é pais terrestres, irmãos em espírito, que nós somos todos irmãos em Deus. Não existe essa suposta hierarquia e não existe essa suposta sabedoria mais de um e outro. Não é?
Léo, se você puder esperar um pouquinho, eu gostaria de concluir esse pensamento. Você pode ser? Legal. Então, nessa visão que nós temos hoje, que o Espiritismo nos trouxe, nossos pais e nossos filhos são amores que nós queremos ajudar a progredir. Nesse sentido de nós sermos amores recíprocos, nada impede que eu tenha resolvido encarnar como filho dos meus pais, não para ser tutelado por eles, mas para ajudá-los no crescimento deles, por amor. Nada impede que o meu pai hoje tenha sido meu irmão antes e a mulher dele, que é minha mãe, tenha sido a nossa mãe comum. E que nós tenhamos essa ideia de fraternidade. Essa posição hierárquica que até agora foi colocada, ela não existe entre espíritos. Entre espíritos, o que existe são relações de afinidade, relações de amor. Vocês já ouviram falar que as mães só trocam de endereço e de nome, mas são todas iguais? Será que isso é verdade mesmo? Ou que toda família tem sempre um filho problemático e os outros não, esse tipo de coisa? Será que isso não são nossas escolhas que vão construindo? Será que essa fala de que todas as mães são iguais, só troca o nome e endereço, também não é uma questão cultural que nós temos que desconstruir para deixar cada mãe ter a sua individualidade e ela poder falar para o filho: meu filho, você já está com 30 anos de idade, pelo amor de Deus, sai da casa da mamãe. Por quê? Se uma mãe fala isso hoje, vão apedrejá-la, coitada, vão esquecer do mandamento de Cristo e vão apedrejá-la, porque você está expulsando de casa seu filho. Mas olha o pensamento dessa mãe: eu preciso, por amor, que este meu filho cresça. E para ele crescer, ele vai ter que encarar situações da vida que ele não vai encarar se estiver aqui comigo. Então, por amor, eu vou convidá-lo para sair da minha casa. Não é diferente o pensamento? Não traz uma luz nova? E os filhos também. Por que que os filhos acham que eles têm que levar questões para os pais e que os pais tenham que aceitar sem poder debater com eles? Principalmente hoje que nós estamos vivendo uma inversão e os filhos passaram a um local onde que eles não ocupavam antes, que é uma situação de egocêntrica diferente de alguns anos. Será que não está na hora de nós revermos tudo isso em relações de amor? Será que o meu pai não é, na verdade, um grande amor meu e nós dois temos o dever de nos auxiliarmos no nosso crescimento? Por que que ele não pode chegar para mim e falar: meu filho, eu estou numa situação complicada, eu estou precisando da sua ajuda? Nossos pais, pelo menos os da minha geração, muito dificilmente falariam isso. Porque eles não podiam partilhar conosco problemas. Porque se eles partilhassem problemas, eles demonstrariam fraqueza. Olha o sofrimento que isso causa. Olha o isolamento que este nosso irmão está ou estava, porque ele não tinha a permissão
de compartilhar alguma coisa com seus irmãos de caminhada, com seus amores. E aí, meus irmãos, o que nós vemos hoje? Famílias desconstruídas. Famílias que não se apoiam. Famílias em conflito. Por quê? Porque nós esquecemos do mandamento da lei de Deus. Porque nós esquecemos de acolher. Nós colocamos regras pré-estabelecidas, de força, de hierarquia, e esquecemos que nós estamos numa construção conjunta de amor. E é essa construção conjunta de amor que eu gostaria de propor a vocês hoje. Não é que eu vá deixar de respeitar o meu pai e minha mãe. Não é que eu vá deixar de tomar bênção do meu pai e da minha mãe. Mas é também eu poder perguntar para o meu pai e minha mãe se está tudo bem com ele. Se eu posso ajudá-lo de alguma forma. É também eu lidar com caridade com esses seres que estão experimentando relações de amor comigo. Porque uma família nada mais é do que relações de amor que se estabelecem. Hoje, graças ao bom Deus, essas relações de amor não precisam mais ser consanguíneas. Nós temos relações de amor hoje, relações familiares, das mais diversas formas e com as mais diversas possibilidades. Eu vou deixar o Léo perguntar, porque eu vou passar para a segunda parte agora e não queria que ficassem dúvidas nessa primeira. Pode perguntar, Léo. Beleza. Então, sobre essa primeira parte, nós temos 3 perguntas de temas que eu acho que pediríamos que você nos explicasse melhor. Então, a primeira pergunta é assim: por que não pode haver, quando você... essa pergunta está relacionada à parte que você disse sobre posição hierárquica, né? Porque não pode haver amor em uma posição hierárquica. Se tiver respeito entre os envolvidos, o amor não estaria presente? São questões que não são excludentes, Léo. Eu posso, sim, ter uma situação hierárquica e uma relação de amor. E de respeito também. O que eu ponderei apenas é que muitas vezes essa relação hierárquica excluía a possibilidade de amor. Quando nós colocamos que você tem que me amar porque eu sou seu pai, eu imediatamente excluo a possibilidade de amar. Porque o amor não é uma obrigação. O amor é um sentimento livre. E eu te amo porque eu te amo, e não porque você é meu pai. E muitas vezes essa imperatividade da hierarquia, ela te impede de ver fora da hierarquia. Ela impede de você ver o pai como um ser humano. E como um ser humano, você acolhê-lo. Normalmente você não consegue acolher um superior, porque você não consegue chegar até ele. E ele também não se sente à vontade de te pedir ajuda, porque ele se sentiria numa posição inferior. Somente por isso é que eu critico a hierarquia. E não vejo necessidade de hierarquia entre pais e filhos. Eu vejo, sim, necessidade de respeito. E o respeito, ele é mão dupla. Quando eu falo em hierarquia, eu estou colocando o respeito como obrigação. E não como um sentimento construído pela admiração e pelo amor. Eu respeito quem eu admiro. Esse é o respeito efetivo. Eu não respeito você porque você é meu superior. Ok? Então, uma coisa não exclui a outra. É só nós conseguirmos entender o sentido das palavras.
Passar para a próxima? Vamos lá. Emendando nesse tema ainda, né? A pergunta foi o seguinte: ainda hoje, acho que temos dificuldade em distinguir respeito de obediência. Como trabalhar isso em nós? Como nós trabalhamos tudo na nossa vida. A regra está na Bíblia. Vigiai e orai. Tá? A gente percebendo o que está sendo demandado, a gente pode escolher se vai obedecer porque é uma coisa boa, ou se vai argumentar com quem está nos mandando porque nós não entendemos ser uma coisa boa. Tá? Eu não estou falando em desrespeito. Eu estou falando em profundo respeito em discordar. A obediência, ela tem que ser uma obediência temperada pela inteligência, pelo raciocínio. Ela não pode ser uma obediência cega. A obediência cega, ela nos leva a caminhos que podem ser desastrosos. Por quê? Eu dou uma ordem de acordo com a minha vivência. Se a minha vivência é diferente da vivência do Léo, o que eu entendo bom, o Léo pode entender muito ruim. E aí, se o Léo não tem possibilidade de argumentar comigo, olha, Charles, eu gostaria de não fazer dessa forma, porque essa forma, ela me causa dor e me causa penar. Se eu fizer dessa forma outra, eu chego ao mesmo objetivo de uma forma mais tranquila. Vocês se lembram que há alguns anos a gente tinha castigos físicos como a forma de se educar um filho, para que ele fosse obediente, não é mesmo? Os filhos eram mais obedientes por causa disso? Não. Eles podiam fingir obediência para não apanhar, mas na primeira oportunidade pulavam a janela e iam fazer o que queriam, não é verdade? Hoje, em vez de usar castigos físicos, nós conversamos. Né? Nós tentamos fazer um convencimento. E olha que coisa interessante. Muitas vezes, quando nós tentamos fazer o convencimento dos nossos filhos, eles nos convencem. Às vezes, o argumento é mais forte do lado deles do que do nosso lado. Já está aí uma mudança dessa relação que a gente tinha anteriormente, dessa visão que a gente tinha anteriormente. O que os pais da minha faixa etária diriam quando você perguntava: por que você está me mandando fazer isso? Porque eu estou mandando. Ué, não tinha uma outra explicação plausível nem possível. Hoje, se uma criança pergunta: mas por que eu devo fazer isso? Você já explica para ela. Você já quer que ela tenha nela introjetado a possibilidade de decisão, de escolha, e saber que aquele caminho pode ser mais interessante para ela. Obviamente que aí nós temos que agir com mais caridade. Porque convencer uma criança não é tão fácil. Principalmente quanto aos desejos. Né? Uma criança quer comer um pote de sorvete às 9 horas da noite. Só se o pai for louco, ele vai deixar. Porque aquele monte de açúcar no sangue dela vai transformar a noite deles no inferno. É verdade? Então, você começa toda uma negociação com a criança. Toda uma explanação para ela. E no final das contas, se ela ainda quiser o pote de sorvete, o pobre do pai vai fazer o quê? Cada um vai ter sua escolha. Eu colocaria bem alto no congelador para ela não alcançar. Mas cada um vai ter sua escolha. Né? Eu ainda não estou tão evoluído, mas eu tentaria um convencimento prévio. Então, obediência não quer dizer respeito. E falta de obediência, idem. Léo? Você estava falando de bater aí, eu estava lembrando o seguinte: lá em casa, na casa da minha mãe, do meu pai,
tinha a vara da infância e juventude, era uma vara de goiaba, assim, a minha mãe era a juíza, né, e era executora da sentença, então não tinha como sair fora não, meu irmão. Parecia a Inquisição, não era? Ela chegava para você e fala que você fez. Se você falar, você vai apanhar menos. É, desse Não era jeito, assim? desse jeito. É, mas eu vejo assim, a sua fala tem duas coisas que eu achei muito, assim, que eu Léo, como aprendi bastante. Essa relação, como você disse, da hierarquia, muitas vezes a gente, eu digo muitas vezes da minha posição de filho, né? Às vezes a gente olha o nosso pai e por algum motivo hoje a gente sabe que no grupo familiar, né, a gente estamos todos colocados ali para um aprender com o outro, mas muitas vezes existe alguma coisa e muitas vezes os filhos se sentem na obrigação, aí em relação à posição hierárquica, né, de amar aquela pessoa, e mesmo que aquela pessoa não dê motivo nenhum para que ela que se, né, que aquilo se torne amor. Então eu achei isso muito bacana, porque muitas vezes tira das nossas costas aquela obrigação de amar a qualquer jeito. E o amor é uma conquista, não é uma obrigação. Eu acho que você trouxe isso muito bem esclarecido, né? Então, Só, é, só uma sim, partezinha nisso que você falou dos nossos pais. É muito interessante que depois que a gente esgota todos os senões porque nós não deveríamos amar, ou não teríamos a obrigação de amar, nós conseguirmos amar é atingir a, o verdadeiro mandamento de Deus. Amar por amar. Né? Muitas vezes nossos pais, principalmente quando eles estão mais idosos, eles nos provocam de todas as formas para que a gente não os ame. E conseguir suplantar isso, olhar com caridade a situação que eles estão e amá-los é um aprendizado imenso. Tá? Então, esses exercícios que a gente tem na família, eles nos dão um ganho de moral, e aí eu estou me referindo à moralidade divina, fantástico. Né? A gente amar alguém por amar, talvez seja a maior conquista que a gente pode ter nessas relações, sem obrigação. Aquela pessoa, ela faz tudo para que eu não a ame, mas mesmo assim eu amo. É uma forma de caridade sem limites. Vamos lá para a próxima? essa aqui não foi nem uma pergunta, mas foi uma contribuição. Escuta essa, Charles. À Vamos lá. medida em que você foi falando, Charles, me veio ao pensamento um poema presente em um livro escrito por um psicanalista. O poema versa sobre a necessidade de todos nós, de forma simbólica, precisamos para uma caminhada mais evoluída e com menos culpa. Matar nossos pais. Poderia, sob a ótica da temática de hoje, comentar esse poema? Agora é o poema. Hoje encontrei meu pai, e dói pensar o quanto ainda sou filho. É preciso matar o seu, o meu, os nossos pais. No entanto, é preciso sabê-los morrer, para não cometermos suicídio. Isso é fantástico, hein? Acho Obrigado que pela contribuição quem nos deu, porque eu leio isso como se eu estivesse matando esta concepção primitiva de pai e mãe que nos engessa numa jaula ou que nos coloca numa jaula de impossibilidade de crescimento e de vivência do desejo humano. Quando o psicanalista fala em matar o pai, ele está dizendo de eu suplantar essa dominação que o pai existe sobre mim para poder colocar o meu eu, o meu desejo e ser feliz. O que eu estou propondo hoje é que a gente torne essa relação uma relação de cooperação
e de caridade. E não de dominação, que eu tenha que matar o pai para poder sobreviver. Porque se eu matar o pai para sobreviver, eu tomo o lugar dele. Como no mito de Édipo, Édipo mata o pai para tomar o lugar dele. Ora, se eu ainda preciso matar o pai para poder me afirmar, é porque eu não construí com ele uma relação de amor. Mas é exatamente isso que nós fazemos ainda, que nós reproduzimos ainda. Por quê? Porque a gente está nessa relação hierárquica. Se a gente sai dessa relação hierárquica e entra numa relação cooperativa de amor, sabendo e consciente das limitações de cada um, eu não preciso mais matar o pai. Porque eu não preciso de substituí-lo. Eu tenho o meu lugar próprio. E a relação vai ser muito mais profícua. Desculpem pela palavra. A relação vai ser muito mais produtiva, vai ser muito mais forte entre todos, porque vai ser uma relação de cooperação. Eu proponho que nós não precisemos mais matar o pai para poder nos colocar como filhos, ou como homens, ou como pais, ou como mães, ou como mulheres. Mas que essa relação seja de cooperação. Eu proponho que eu dê ao meu filho o espaço para ele ser o meu irmão, um ser humano, com todas as suas possibilidades. E proponho que ele me dê o espaço para eu ser o ser humano. Obviamente que nós não podemos desprezar a experiência de cada um. Obviamente que se eu nasci a pedido numa família em que eu tive meu pai como meu pai, é porque eu sabia que ele podia me conduzir para o caminho até eu ficar adulto. E isso eu não posso desprezar, esse valor. E talvez aí é que venha a sabedoria da obediência. Mas não a obediência porque ele supostamente seria um ser superior a mim, mas a obediência porque nós dois concordamos que ele seria a pessoa mais indicada para me guiar até que eu pudesse caminhar sozinho. Vocês viram como muda a situação? E quando eu estou podendo caminhar sozinho, eu não preciso mais matar o meu pai. Mas eu posso apoiá-lo na caminhada dele até o desencarne. Porque aí ele é que vai precisar de ser conduzido por mim. Porque eu vou estar fisicamente mais forte. E aí se torna essa relação uma relação de cooperação, uma relação de amor do início ao fim. Muitas pessoas, gente, elas tratam os pais na velhice até com uma certa violência, porque elas têm marcado dentro delas uma dor muito grande de não terem se sentido acolhidos. Não que os pais não tenham acolhidos, mas que ela não tenha se sentido acolhida. E essa sensação não foi trabalhada durante a existência deles, porque eles não se permitiram. Agora, quando eu me permito partilhar, eu me permito crescer junto. E aí é uma relação de irmãos. Quem tem irmão sabe disso. Os irmãos estão se batendo agora, daqui a pouco eles estão se juntando para brincar, daqui a pouco eles estão fazendo outra coisa juntos, e tudo acontece em harmonia. O irmão mais velho tem uma certa prevalência, porque ele conhece um pouquinho mais da vida, mas depois isso pode mudar, e essa situação vai se resolvendo. Porque o respeito ele é conquistado de outra forma. Né? E também pode ser assim com os nossos pais. Pode ser essa relação de respeito e caridade, mas principalmente de amor. Vamos para a próxima, Léo? Essa será ao vivo em cores. Jane. Vamos lá. Fala, Gê. Boa noite. Eu ia escrever, mas aí ia ficar muito grande, eu fiquei com medo de ficar confusa. O que eu percebo
né, hoje em dia, né, não que isso não existia antes, mas agora quando a gente está tendo a possibilidade de ter muito mais opinião, liberdade que nós tínhamos, né, que a humanidade tinha antes. E o que eu percebo é que muitas vezes alguns pais têm muita dificuldade ainda, principalmente quando existe uma grande diferença cultural ou de idade, em ser tolerante com as opções que o filho tem, né? Sejam opções religiosas, orientação sexual, independente do que seja. E isso eu vejo muitas pessoas batendo na tecla de que, né, da questão dos pais intolerantes. Mas o que eu queria que, se você pudesse falar um pouquinho, é que eu também vejo que existe o outro lado, que é a dificuldade dos filhos de entender as limitações que esses pais têm para aceitar, né? Eu acho que é o grande problema do ser tolerante com o intolerante, né? Que é essa nossa dificuldade como filho de lidar com essa limitação dos pais. Se você puder comentar só um pouquinho para ajudar. Vamos tentar, a gente pode fazer um bate-papo, porque essa situação que você colocou não é uma situação que tenha um desenho único, né? Muitas vezes existe sim a intolerância dos pais, mas muitas vezes essa intolerância ela é muito maior nos filhos. Porque o filho acha que o espaço dele não pode ser invadido, que o que ele pensa é que está certo. Mal comparando, nós não invertemos a coisa? Primeiro era o pai que estava sempre certo, agora é o filho que quer estar sempre certo. Mas isso não foi uma construção nossa, quando nós falamos para essa criança, desde o berço, que tudo que ele fazia era bonitinho e estava certo? Não é o resultado de uma plantação que nós fizemos? Não é uma colheita? E como é que nós vamos colher diferente com esse ser que já está acostumado a ter razão em tudo? A gente vai sentar com ele e conversar. Filhinho, a vida não necessariamente é assim. Você quer fazer o que você quer, então você vai ter que entender que os seus atos têm consequências, né? Por exemplo, eu te eduquei na religião católica, vamos dizer, mas você quer ir para uma outra religião, né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Eu proponho que a gente estude isso junto. Eu vou lá conhecer com você o que você está pretendendo, né? E se eu ver que você está bem com isso, com essa escolha, eu vou ficar muito feliz com isso, né? Mas primeiro, vamos ver se é isso realmente que você quer, ou se você está fazendo isso só porque eu faço outra coisa, só para se contrapor em mim e dizer que você tem razão também. Mas eu não quero ter razão. Eu só quero que você seja feliz e que eu seja feliz. Então, se você quiser ser batista, se você quiser ser espírita, se você quiser ir ao candomblé, se você quiser ir para a Universal, é uma escolha sua. Mas você tem que saber que essas escolhas têm a sua, o seu encargo, né? Aí você vai me dizer, bom, mas aí você está com um pai muito compreensivo para isso. Mas é o convite que eu estou fazendo hoje. Que a gente consiga se apoiar mutuamente. Porque um filho que está nessa situação que você me narrou, ele, sem a ajuda dos pais, vai ser muito difícil ele ver que a vida não gira em torno dele, que ele não é o sol. Toda a estrutura que nós temos hoje leva a criança a essa posição. As crianças hoje não estão mais acostumadas com frustrações, né? Então, a gente tem que introduzir este aprendizado para eles, né? E vai ser um exercício de carinho, um exercício de fé. Mas, muitas vezes, o espírito encarnado, que está encarnado no mais jovem, tem essa compreensão mais ampliada do que o pai. E é ele
que vai fazer este papel. É ele que vai fazer este papel perguntando ao pai: Pai, por que você não quer que eu vá na outra religião? Olha, lá é muito legal. Eu me sinto bem lá. Você não quer ir conhecer comigo como é que funciona a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes? Né? Nem religião eles são. Eles são um grupo de estudos que pretende se aprofundar nas palavras de Deus, discutir as palavras de Deus. Não tem problema você ser católico e ir lá, são todos muito bem aceitos. Né? Você não quer ver como é que é? Aí, na primeira vez, ele vai torcer o nariz e vai falar: não, aquilo é um bando de pembeiro. Eu não lido com pemba porque o padre fala que pemba é pecado. Mas quando ele for vendo que você está melhor, está mais feliz, você vai convencendo ele. Quando a gente vê quem a gente ama feliz, a gente vê que está no caminho certo, gente. Mas a gente tem que dar um tempo para a pessoa se acostumar com aquela situação. Né? Vamos lá. Eu sou pai de uma menina. Aí, já sonhei com os netos, correndo para um lado e para o outro. Chega com 18 anos, a menina me apresenta uma namorada. Pronto. Em princípio, cai toda o meu sonho, cai toda a minha estrutura. Aí, eu que sou um pouco mais tolerante, pelo menos pretendo, começo a ver, bom, daqui uns dias ela desiste disso. Né? Só que esse dia nunca vai chegando. Mas a menina começa a frequentar a minha casa. E aí eu começo a ver que é uma menina legal. Aí eu começo a ver que as duas estão felizes. Daqui a pouco eu já estou tomando cerveja com a menina, conversando sobre a vida, e já percebi que é um ser humano igual a todo outro que ama a minha filha. Por que que eu não vou ficar feliz se elas estão felizes? E isso é com tudo na vida. Obviamente que se meu filho chegar e me trouxer uma situação que eu ver que vai causar dano a ele, eu vou fazer todos os meus esforços para que isso não continue. Meu filho chega em casa, eu vejo nitidamente que ele usou crack. A primeira coisa que eu vou fazer é acolhê-lo. Vem cá, meu filho, conta para mim o que está acontecendo. Por que você precisa disso para você se sentir feliz? Isso te traz felicidade realmente? E vou insistir com ele até conseguir, no mínimo, que ele consiga lidar com o vício. E que ele não tenha tantos danos decorrentes desse vício. Né? Mas eu acho que eu não vou conseguir ver se ele está feliz com isso. Eu ainda não tenho esse aprendizado. Talvez algum dia, mas no momento eu ainda não tenho. Tudo vai da relação que nós temos com os nossos próprios aprendizados. Mas uma coisa muito importante: a gente não pode tirar o princípio do amor. E, principalmente, o nosso desejo que aquele ser humano que nós tanto amamos esteja bem, esteja feliz com as escolhas dele. É esse o nosso principal foco. Não sei se eu misturei, Jane, mas ficou claro? Ficou? Léo, vamos para outra. Foi um comentário aqui de dona Odete sobre a sua resposta sobre o poema. Ela escreveu assim: que resposta iluminada, Charles. A questão levantada pelo poema lido por Leonardo. Grata pelo aprendizado trazido. Então, está obrigado pelas palavras, Odete. Grafado. Não, Charles, você me lembrou também, quando você estava nessa explicação, uma vez eu tinha um diálogo entre, vamos botar assim, um pensador e um pai, eu vou botar um professor, e aí foi levantada a questão seguinte: que antigamente se tinha assim vou usar a palavra preconceito, você me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, dos homens que faziam balé, né? Então, o pai, não, meu filho pode fazer balé, né? Enfim. E aí o cara perguntou: tudo bem, então eu vou te congelar agora. Aí daqui a 5, seu filho entra pro balé, daqui a 50, os 50 é muito exagero, mas daqui a 20 anos eu descongelo descongelo você
e está lá o seu filho, é o maior bailarino do mundo, né? E super famoso, super reconhecido. Aí o cara vai assim, mas aí eu teria orgulho dele, né? Então, ou seja, é uma questão de mentalidade, é uma questão de passar o tempo, né? De passar o tempo no sentido de amadurecimento, né? É interessante esse exemplo que você trouxe, porque no século XVIII e XVII não existiam bailarinas mulheres, só existiam bailarinos homens. Inclusive, eles faziam o papel das mulheres, porque as mulheres não podiam dançar. E agora, em pleno século XXI, nós temos esse preconceito reacendido. É interessante como, se a gente analisar a nossa história, se a gente analisar a nossa vida, a gente percebe que o preconceito nada mais é do que um atraso de vida. Não tem nenhum preconceito que nos faça caminhar para frente. Os preconceitos só nos congelam. Por quê? Preconceito é uma coisa burra. É uma coisa que não tem entendimento. Tudo que se traz à luz do entendimento, principalmente o entendimento de Jesus, a gente vê que não cabe preconceito. Jesus foi o ser humano menos preconceituoso que passou por essa terra. Ele estava com todo mundo. Ele estava com os fariseus, ele estava com as prostitutas, ele estava com os pastores, ele estava com todo mundo. Porque todos nós somos filhos de Deus. Mais alguma, Léo? Olha só, eu só quero te comunicar que não existe mais perguntas, porque o povo está ansioso para a segunda parte da palestra. Então, Tomara que seja, meu amigo. Mas não tem problema se não for. Né? A segunda parte que eu queria falar com vocês é sobre a construção das novas relações familiares que nós temos. Das novas construções que se colocam hoje e que ampliam as nossas possibilidades de família. Vocês devem se lembrar, muitos de vocês têm muitos irmãos, né? Era comum você ter 3, 4, 5, 10 irmãos. E esse grande núcleo familiar consanguíneo, ele era um local de muito aprendizado. Porque nesse núcleo era possível se acolher pessoas que precisavam de uma atenção maior. Por quê? Tinha muita gente para dar suporte, né? Numa família, pai, mãe, 10 filhos, você tem muita gente para dar suporte a todo mundo que está ali e que precisa de acolhimento. A gente não pode perder de vista que nós somos seres, nós somos espíritos em aprendizado. E cada vez que nós resolvemos e conseguimos reencarnar, nós somos colocados em um grupamento que vai nos possibilitar o crescimento que nós necessitamos. Essas pessoas, elas se unem por amor. Muitas vezes em situações de desenvolvimento moral muito diferente, apesar de muito amor envolvido. Hoje, nós temos famílias muito menos numerosas. Não é verdade? Normalmente, as famílias têm um filho, 2 filhos, estourando 3 filhos. Por quê? Porque toda essa sistemática mudou. E como nós conseguimos lidar com essas necessidades desse grupamento de irmãos que está na Terra hoje, se nós não temos mais essas relações consanguíneas? Nós temos hoje uma família formada por relações de amor que não necessariamente são consanguíneas. Nossa família hoje é uma família ampliada. É uma família que se forma por afinidade espiritual e não por consanguinidade. Tanto que, o quanto mais nós pudermos propiciar
essa ampliação da família de afinidades, mais nós conseguiremos o desenvolvimento nosso e de todo mundo que nos serve. Como que nós ampliamos essa família de afinidades? Nós estamos fazendo isso aqui hoje. Essa família que nós estamos convivendo, que nós estamos conversando aqui hoje, é uma família de irmãos que se juntaram por afinidade. E um ensina para o outro o que se precisa aprender. Você ensina só com as falas? Como é que se dão essas afinidades? O Fred está aí hoje? Não está, né? Mas ele não vai ligar, hein? Mas ele não vai ligar de eu falar isso. Eu e o Fred passamos pela mesma situação com as nossas mães. Então, de vez em quando, eu sinto do lado do meu irmãozinho Fred e começo a conversar com ele sobre essa situação, ele começa a conversar comigo sobre essa situação, e nós nos apoiamos mutuamente no aprendizado. Ele tem uma mãe diferente da minha, mas nós vivemos a mesma experiência. E essa experiência mútua nos ajuda a entender a situação que nós vivemos e a desenvolver o amor nessa situação. E assim é com várias pessoas que nós nos relacionamos nesse grupo familiar que é a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. Né? Nós temos mais afinidades com alguns irmãozinhos, temos menos afinidade com outros irmãozinhos, temos alguns atritos com uns, né? Aí nós nos juntamos com outros para conseguir chegar até aquele terceiro, para conseguir conversar. Nós sentimos falta quando alguém não está presente, vamos procurar para saber o que está acontecendo. Nós estamos construindo uma relação familiar que outrora existia só na consanguinidade. Né? E essa questão de se apoiar no crescimento, ela é muito importante para nós continuarmos a nossa caminhada. Não é só nessas relações que nós temos na fraternidade, por exemplo, que isso acontece. São nas nossas relações de trabalho. Anteriormente, as relações de trabalho eram profundamente hierarquizadas e você não podia participar ou não podia interagir com os colegas de uma forma mais próxima. Hoje você já pode. Você já pode exercitar o acolhimento e a caridade também no seu local de trabalho. Seus vizinhos também são oportunidades de crescimento familiar. E por incrível que pareça, nós estamos cada vez mais isolados de vizinhança, né? Quem mora em casa está muito mais próximo do vizinho da outra casa do que quem mora em apartamento com o vizinho de parede. Por que nós vivemos essas situações? Qual é o convite que está colocado para nós? Qual é a família que se propõe hoje? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem são os irmãos? Hoje a família é formada por um homem, uma mulher e filhos? Ou pode ser por uma avó e seus netos? Ou pode ser por um pai e seus filhos? Ou pode ser por uma mãe e seus filhos? Ou por duas mães? Ou por dois pais? Ou por dois irmãos que estão criando um outro irmão? As famílias estão multifacetadas. Existem múltiplas possibilidades. As famílias podem ser formadas por pessoas que não têm laços sanguíneos nenhum e que se juntaram por amor e por afinidade. Assim como nós fazíamos há séculos atrás, mas que nós precisávamos do sangue, porque nós éramos tão insensíveis que se não tivesse o sangue, não haveria essa união.
Hoje, com a nossa evolução, a união é feita por meio de amor. É assim que nós crescemos. Hoje, o respeito, a honra ao pai e à mãe não é você obedecê-lo cegamente, mas é você apoiá-lo. É você permitir que ele também cresça na caminhada dele. Hoje, não cabe só a mãe ficar dentro de casa, cozinhando e passando para os filhos. Hoje, cabe à mãe ajudar esses filhos a se desenvolverem e continuar sua caminhada também. Continuar crescendo em todos os sentidos possíveis. Léo. Léo. Você comentou sobre a necessidade de lidarmos com respeito fraterno com os nossos pais e nossos filhos. Mas como respeitar pai e mãe quando eles, infelizmente, são intolerantes e muitas vezes violentos? É uma situação muito difícil, né? Muitas vezes, para respeitar o outro, a gente tem que se utilizar das formas necessárias e possíveis para que ele compreenda que ele não está no caminho que ele deveria estar, ou que não deveria estar no caminho que a gente apregoa, que é o caminho de Deus. Tá? Então, muitas vezes, eu respeitar um pai que agride um filho é eu denunciá-lo nos canais competentes, para que, se ele não consegue ouvir o filho que está sofrendo a agressão, ele consiga ouvir alguém que supostamente teria uma posição de prevalência sobre ele e que o faça ouvir que uma relação de amor não pode ser daquela forma. Tudo tem os seus limites. E nós temos vários instrumentos que podem e devem ser usados para levar as pessoas a refletirem e a crescerem. Obviamente, eu não tenho condições de dizer o que cada um deve fazer. Longe de mim. Tá? Mas eu pediria às pessoas que vivem uma situação dessa que ponderassem o que é melhor para o crescimento de quem eu amo. Se essa pessoa está neste ponto, é porque aconteceu alguma coisa na caminhada dela que a levou a fazer isso. Se eu não tenho condições de lidar com isso sozinho, eu preciso de pedir ajuda. Porque lembrem-se, o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual é a relação de amor que eu tenho com quem me agride? Ou que eu tenho comigo mesmo, de supostamente amar mais aquela pessoa do que a mim mesmo? Tá? Nunca deixem de se espelhar na palavra de Deus. Ela nos traz as respostas. Não sei se eu consegui responder, gente, me desculpa, mas é uma pergunta difícil. Vamos para a próxima? Você me permite fazer só um comentário aí sobre o que você disse? Por favor. Você falando sobre isso me fez lembrar uma história que eu vi muito tempo atrás, no Globo Rural. Eu tinha costume de acordar domingo e ficar assistindo Globo Rural. Mas fala dessa relação de pai, pai às vezes violento, de um cara chamado, seu nome fale o nome, Monty Robert, enfim, talvez alguém aí que entenda de cavalo pode me ajudar aí. Esse cara, ele foi o criador da doma gentil, e o pai dele era um domador de cavalo e domava do jeito antigo, com corrente, batendo, e não domava só os cavalos, mas também tentava domá-lo nesse sentido, né? Ele apanhava muito de corrente do pai. E ele, na entrevista que eu vi, ele falou assim que desde quando ele começou a entender um pouco, ele falava assim, eu não serei assim com os meus filhos e não serei assim com
com os cavalos. E aí ele cresceu e criou um método de doma gentil, e ele é famoso no mundo inteiro. Então, ou seja, de algo que foi extremamente violento, que foi a criação que ele recebeu, ele pôde extrair disso e criar um sistema que beneficia, eu acredito que hoje não só os cavalos, né, mas acho que muita gente hoje ao redor do mundo se inspira na doma gentil. Acho que serve até para a gente criar nossos filhos e aprender também com eles sobre a doma gentil, mas é brincadeira. Mas, assim, foi algo de extremamente positivo que ele deixou para a humanidade, né? Vai atravessar gerações. Ele nasceu em 1935, já deve estar aí já bem idoso, mas é um legado que ele vai deixar para gerações, que foi fruto de um pai violento, mas que ele soube ressignificar isso e tornar isso um fator positivo e não um fator negativo. Essa palavra que você falou, ressignificação, talvez seja a palavra mais importante de hoje. A gente ressignificar todo esse aprendizado, ressignificar todo esse mandamento, né? E esse exemplo que você deu é muito interessante, porque ele fala de doma gentil. Domar, a gente pode trocar essa palavra por aprendizado, né? Aprender de forma gentil. Nós fomos acostumados a aprender de uma forma violenta. Por quê? E aí, a gente tem que ver que cada coisa é utilizada no seu momento. Vocês imaginem nós que estamos nessa sala hoje, no ano de 800 antes de Cristo. A gente conseguiria agir com gentileza? A gente sabia o que era a gentileza? A gente conseguiria elaborar o pensamento para entender que é possível uma doma gentil? Somente em 1935, você falou que nasceu esse ser, ele conseguiu ter a compreensão, depois de suas várias encarnações, que era possível você domar um animal sem usar a dor para impedi-lo a obediência. Não é à toa que nós estamos saindo agora de uma época de dor e sofrimento para passar por uma época ou por uma fase de regeneração. A gente só está conseguindo fazer essa transição porque nós já tivemos o aprendizado de que a dor por si só, ela pode me limitar, ela pode me domar, mas ela não vai me fazer compreender. Ela não vai melhorar o meu sentimento, ela não vai me elevar moralmente. Ela foi necessária, foi usada até o momento em que foi necessária, mas agora nós podemos já abrir mão disso e ter outra compreensão. E é aí que eu convido a vocês a gente ressignificar o que seja honrar pai e mãe. Como que nós honramos nossos pais e mães hoje? Não é mostrando para eles que nós somos boas pessoas em Cristo, seguindo os seus ensinamentos. E, principalmente, que nós somos pessoas felizes. Mas feliz no sentido da palavra. A gente tirar toda essa máscara de felicidade, de achar que ser bem-sucedido é você ter dinheiro no banco, é você ter uma profissão que é reconhecida e etc. E entender que ser bem-sucedido é você crescer moralmente. Sabe? Para crescer moralmente, eu tenho que fazer aquilo que vai me possibilitar este crescimento. Não é verdade? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? A Giane é professora, porque ser professora ajuda ela a crescer moralmente. Eu tenho a minha profissão, porque a minha profissão me ajuda a crescer moralmente.
E aí cada um. O Anderson é programador de computador, né? Eu não me consigo imaginar fazendo isso, porque às vezes eu tenho vontade de espancar o computador. O Anderson já tem crescimento moral para isso. Eu ainda não, então eu tenho que ser advogado, porque aí eu tenho vontade só de espancar as pessoas, e não o computador. É meu aprendizado lidar de forma diplomática com as pessoas, para poder, com o argumento, convencê-las de que eu estou certo. Não é? Então, isso quer dizer que eu tenho todo um aprendizado para isso, porque senão eu estaria programando o computador sem quebrá-lo, que eu ainda não consigo fazer. Ou estaria ensinando os outros como a Jeane, que eu também gosto muito de fazer, mas eu não tenho tanta aptidão quanto ela. Cada um de nós está no local que nós precisamos para o nosso aprendizado. Isso é honrar. Isso é amor. Como é que nós vamos honrar os nossos pais hoje? É com amor. É dizendo para eles, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas eu sou mais feliz assim. Como é que você seria mais feliz? Né? Se vocês perguntassem para minha mãe isso, se eu perguntar para ela hoje como é que ela seria mais feliz, ela me falaria o que ela fala sempre que ela vai ao médico. Quando eu pergunto, como é que foi no médico? Ela fala, foi tudo bem. E o que ele falou? Que eu não posso ser contrariado. Aí a gente passou a ir ao médico com ela, ela parou de falar isso. Né? Então, eu acredito que talvez não seja essa a solução para ela. Diga, Léo. Vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Jussara está querendo falar, antes de mim. A Jane está assim, só que a Jussara está assim para você. Pode falar, Ju. Então, amigo, gostei muito disso, dessa honra, né? E dessa nova forma de olhar para os pais. E no decorrer, né, tenho aprendido várias coisas. Na constelação que se faz sobre a família, em toda a constelação, logo no seu início, a primeira coisa é fazer a honra aos nossos ancestrais e colocá-los com reverência, né, a todo esse processo que eles permitiram fazer para nos trazer até esse momento. E o mais importante desse respeito é esse olhar. Esse olhar. E esse olhar, ele fala sempre assim, né? Eu sinto muito, né? Me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Porque nos revela que existe uma imperfeição, mas existe também um grande amor e desprendimento para serem quem são, né? E nos colocamos à frente deles, pedindo permissão para esse caminhar diferente, melhorado que eles nos proporcionaram, não tem? E adorei esse olhar de novo, porque é sempre com muita alegria que eu olho e vejo que assim estamos caminhando. Gratidão. Obrigado, Jussara. Eu acho que é esse olhar, é olhar de amor. Né? E sabendo das nossas imperfeições e reconhecendo as nossas imperfeições, nós conseguimos olhar o outro com a claridade de quem é irmão, de quem se irmana, de quem conhece as dores da caminhada e que está disposto a caminhar juntos. Eu acho isso muito importante. Vamos lá, Léo.
Vamos lá. O que pensar de pais que valorizam os filhos dos outros e não os seus? E aí eu vou emendar outra pergunta que ela é junto, né? E o que pensar desses pais que só veem os defeitos nos filhos e não valorizam as suas qualidades? Eu acho que esses pais estão precisando de caridade e de amor, porque eles estão colocando nos filhos um desejo que é deles e não necessariamente dos filhos. Quando eu, por exemplo, chego para o meu filho e falo, você devia fazer isso porque é melhor, e o filho do fulano faz aquilo, né? Eu estou colocando no meu filho um desejo que não é dele, que é meu, né? Eu tenho uma história até engraçada para contar sobre isso, né? Que eu comecei minha vida profissional na Caixa Econômica e eu sempre trabalhei na parte interna da Caixa Econômica. E no mesmo concurso que eu passei, passou o filho de um amigo do meu pai. E o filho do amigo do meu pai, ele logo foi para ser caixa. Caixa é aquela pessoa que atende as pessoas no banco. Aí, todas as vezes que meu pai me encontrava, que eu ia para a casa dele nos finais de semana, que ele encontrava comigo, ele falava, mas o filho do fulano é caixa. Aí eu falava para ele, mas pai, eu não quero ser caixa, eu estou feliz do jeito que eu estou. Aí virava de novo, ele me encontrava, falava, tudo bem, tal, mas o filho do fulano é caixa. Tipo, falando para mim, mas você não é caixa. Aí um dia aquilo me irritou de tal forma que eu falei, pai, eu não sou caixa. Eu nunca vou ser caixa. Eu não gosto da função de caixa. Já me ofereceram a função de caixa. Eu sou supervisor. Eu ganho mais do que o caixa. Aí ele olhou assim para mim e falou, mas você não é caixa. Na verdade, eu percebi depois que ele queria que os outros me vissem trabalhando, para que chegassem para ele e falassem que o filho dele estava trabalhando na Caixa. E como eu ficava na retaguarda, não importava se eu ganhava mais, se eu tinha, hierarquicamente na empresa, eu estava mais. Mas ninguém me via lá atrás para chegar para ele e falar que eu era Caixa, né? Na verdade, ele não tinha como compartilhar o orgulho que o amigo dele tinha, porque eu não era visto, e o amigo do outro era visto. Quando eu entendi isso, eu passei a ver aquela fala dele com carinho, né? Em vez de falar com raiva, que eu nunca ia ser caixa e tal coisa, eu falava, opa, não vai dar, eu realmente não tenho aptidão para isso e tal e tal. Eu comecei a falar com os amigos dele, que eu trabalhava lá, para que alguém chegasse para ele e comentasse, para que eu pudesse dar o orgulho que ele queria. Na verdade, o comentário dele era de amor, né? E talvez, quando o nosso pai comenta de um outro com a gente, ele pode estar querendo dizer para a gente, olha, talvez eu quisesse que seu caminho fosse outro, né? Eu acho que esse caminho que você está seguindo pode não ser o ideal para você, mas ele não tem como falar. Ele não se sente à vontade de falar conosco o que ele realmente gostaria de falar. Às vezes ele nem vê, né? Por exemplo, o filho do amigo dele é médico e eu sou professor de artes. Ele acha que professor de artes é a última coisa do mundo, porque professor de artes, além de tudo, ganha pouco e ele não sabe o que o professor de artes faz. Fica lá falando de quadros, falando de beleza e etc. E o outro é médico. Todo mundo chega e fala, nossa, fui no fulano que é médico e tal. Talvez eu precise falar para ele, eu precisasse falar para ele, olha, com a minha cátedra de professor de artes, eu desperto muitas pessoas a poder viver uma relação com a beleza diferente. E a beleza, ela traz um conforto, ela traz uma alegria de viver que um médico não pode trazer. Por quê? A função do médico é curar o corpo.
A função de um professor de arte é despertar a cura da alma pela beleza. Talvez se eu conseguir passar para ele essa ideia, e ele compre essa ideia, obviamente, ele vai parar de me comparar com o médico. Né? Por quê? Porque ele vai saber que aquilo que eu estou fazendo vem de um desejo de alma meu, que é compartilhar a beleza. Né? Então, essas situações a gente analisa caso a caso. Por que que ele só vê meus defeitos, ou meus supostos defeitos? Primeiro, porque ele não sabe que esses defeitos podem ser virtudes. Né? Em segundo lugar, que podem ser realmente defeitos, e ele não quer ver porque ele não quer que eu sofra. Então, eu preciso ter uma conversa delongada com ele para perguntar, mas por que que você acha que isso é defeito em mim? Talvez isso seja a fonte de eu poder ter uma outra saída na minha vida. Né? E isso é uma questão que a gente aprende na vida. Né? Eu era uma criança mais fraquinha, então eu não brigava com os outros na escola, não saía na porrada. Mas eu argumentava. E eu argumentar desenvolveu as minhas habilidades para a minha profissão. Se eu fosse grandalhão e conseguisse bater nos outros, talvez eu não fosse um bom argumentador. Né? Mas meu pai ficava frustrado, porque ele queria que eu batesse nos outros. Meu pai era fortão e conseguia bater nos outros, e eu nunca conseguia. Então, essas situações que a gente tem que ver com amor para conseguir entender que é o que está, na verdade, no fundo de tudo. Ou no princípio, eu diria. Mais perguntas, Léo? A última. Está Vamos lá. preparado? Como sempre? Vamos. Então vamos lá. Estou não, mas o povo me ajuda. Não, é um cara super preparado. Vamos lá. Atualmente, muitos dizem que os pais erram ao querer ser amigo de seus filhos, pois pais são pais e amigos são amigos. Será que não podemos ser pais e amigos ao mesmo tempo? Como dosar isso? Essa é para, ó, fechar, hein? Léo, que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Porque não tem uma resposta pronta. Como você vai lidar com o seu filho, como você vai lidar com essa relação, ela é muito própria sua. A gente não tem como dizer que uma relação de um vai ser melhor se for uma relação levada para a amizade e que a de outro vai ser melhor se levada para a hierarquização. Eu digo que é um exercício de amor e de raciocínio. Por quê? Se você tem um filho que é muito rebelde, você tem que ter uma relação de compreensão com ele, mas você tem que ter uma firmeza maior, que está mais assemelhada com a posição do pai mais antigo. Quando acaba o argumento, você tem que falar, vai ser assim. Por quê? Porque você não quer que ele passe um limite que vai fazer mal a ele e possa causar dor. Mas se o seu filho já é mais compreensivo, já está numa outra, como dizem, numa outra vibe, você pode se colocar como amigo dele, sim. Ou você pode usar, na verdade, um misto disso. Né? Agora, a gente não pode perder de vista que nós estamos em estágios evolutivos diferentes e em momento de vida encarnada diferente. Como é que eu, com 50 anos de idade, vou ser amigo de um filho com 20? No sentido de que eu vou para a balada com meu filho, primeiro que meia-noite eu vou estar dormindo, ele vai estar lá com o gás todo, eu já vou estar querendo mais uma caminha. Né? Segundo, aquela música ensurdecedora vai me deixar doido. Quando eu tinha 20 anos eu ouvia, agora eu não ouço mais. Então, se a gente for pensar em amigo desse sentido, a gente também tem que respeitar os nossos limites. Agora, se a gente for pensar naquele amigo que chega e pergunta assim, o que está vendo com você hoje, garoto? Sabe? Fala comigo, pode partilhar comigo que eu não vou criticar.
Aí eu me seguro na hora que ele fala alguma coisa que eu acho que é uma batatada para fazer cara de paisagem, de achar que está tudo normal, porque eu tenho um pouco mais de experiência e, teoricamente, um pouco mais de sabedoria que ele, para poder conduzir a conversa. Mas aí eu também não estou sendo amigo, eu estou sendo pai. Eu estou me utilizando dessa forma para poder atingir o meu objetivo, que é ajudar no crescimento do meu filho, né? Eu, por exemplo, não gostaria que meu pai chegasse para mim e falasse determinadas coisas quando eu tinha 15 anos de idade. Eu não queria saber, sabe? Por quê? Porque eu não tinha experiência para viver aquilo, né? E, amigo, você compartilha as experiências, tá? Então, nada é certo e nada é errado, mas tudo tem que ser olhado sob a lente do amor e da inteligência e da compreensão. Da mesma forma que Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, ele também dizia, vigiai e orai. Então, a nossa compreensão, a nossa inteligência não é dispensada em nenhum desse momento. Da mesma forma que o nosso amor é requerido e a nossa caridade. A partir daí, eu vou escolher a melhor forma de lidar com aquele ser humano que foi me ofertado em tutela, sem esquecer que ele também me tutela, sem esquecer que ele também me ensina. Eu faço uma experiência muito interessante quando eu recebo uma ação nova no escritório, que eu passo para os advogados mais novos. Eu peço a eles que me deem a solução. Por que que eu faço isso? Porque, como eu já sou velho de guerra, eu tenho uma visão muito viciada. Eu olho um negócio e eu já vejo de determinada forma. E muitas vezes, esses que estão começando, eles me trazem uma ideia completamente diferente que eu não teria. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo diferente da minha. E isso, muitas vezes, é muito produtivo. Então, se eu pergunto uma questão ao meu filho, ele pode me trazer uma solução para aquela questão que eu nunca tinha pensado antes. E me trazer um alento, um acolhimento que eu nunca tinha pensado. O filho, ele é uma riqueza que é colocada para a gente aprender. Da mesma forma que nós, os pais, são uma riqueza colocada para os filhos aprenderem. E é isso que eu convido vocês a partilharem. Quando hoje nós ouvimos honrar pai e mãe, eu gostaria que a gente pensasse em ouvir que nós devemos honrar essa riqueza de possibilidades que é conviver com irmãos que nós amamos, porque nós escolhemos. E a partir daí construir essa relação de aprendizado, tá? Sem abrir mão de todas as possibilidades que nós temos do nosso raciocínio, como a gente já colocou. Alguém queria mais alguma colocação? Alguém quer trazer mais alguma pergunta? Né, que eu acho que a gente esgotou o tema que a gente tinha proposto, né? Gostaria que vocês pensassem sobre isso, para ver se o que eu falei tem algum sentido. Se tiver, vamos tentar reconstruir essas nossas relações baseadas no amor, sabe? O dia que nossos pais velhinhos estiverem nos irritando muito e a gente conseguir falar, gente, graças a Deus que esse irritante está aqui comigo, sabe? A gente atingiu o que a gente precisava no amor. Ok? Adriana, você quer falar? Não? Levantou a mãozinha. Bom, se a gente não... Ninguém quer trazer mais nenhuma pergunta, eu tinha pedido a Jussara para fazer a oração, mas ela não leu meu texto. Você pode fazer para nós, Ju? Eu Pode. li. Eu agradeço a todo mundo a participação, a compreensão e a ajuda para que eu também pudesse entender melhor o tema. Tá? E eu espero que essa grande família que nós somos
continue assim tão bonito a nos ajudar mutuamente. Agradeço muito a todos vocês e ao Pai, principalmente. Então, vamos fechar nossos olhos e colocar à nossa frente nossos pais. Nosso pai, nossa mãe, nossos avós e avós. Deus, Pai e Mãe, obrigado por tudo que me trouxe. Obrigado, Pai, por sua força, por sua coragem de me levantar quando cair, para meu caminhar. Obrigado, Mãe, por seu afago, por seu carinho nas minhas dores, me enchendo de amor, de confiança e de certeza de que o caminhar é de cair, de levantar, mas que com o seu amor, com a certeza do melhor caminho, junto ao Pai, iremos todos. Por isso, Pai e Mãe, te honro, um amor que aprendi de todos vocês. Aprendi também todos os defeitos e os reavaliei e aqui na frente, junto agora a meus filhos, meus netos, com o seu aprendizado de todos vocês, posso fazer cada dia melhor. E compartilho com os meus agora aqui à minha frente. Gratidão, irmãos, gratidão a todos os pais que durante a minha vida foram úteis com conselhos, com palavras, com afagos, como nós fazemos a todos os irmãos, que por vezes temos que nos comportar, sim, como pais ditadores, sim, como pais caçadores, mas hoje, revendo com respeito, porque, como aprendemos, Pai, nem tudo podemos fazer quando ainda criança perdidos. Por isso, a Deus, ao Pai e à Mãe, presente em nossas vidas, todos eles nesse momento, a nossa eterna gratidão. Que seja sempre feita a sua vontade e a certeza que não nos faltará um pai e uma mãe em nossas vidas, em qualquer momento que seja. Que assim seja.